Queridos irmãos, neste dia da Páscoa, dia da ressurreição, dia que o Senhor fez para nós, nós estamos começando mais um momento de partilha da palavra de Deus neste dia da ressurreição. Domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós. Se vocês olharem, se vocês pensarem, hoje é o dia mais importante para a nossa fé. O dia da ressurreição. Cristo, aquele que se fez igual a nós em tudo menos no pecado, aquele que viveu nossa vida humana, aquele que sofreu nosso sofrimento e até mais do que nós, uma escuridão tremenda, seja no corpo, seja no sentimento, seja no mais profundo da alma. Cristo, que se entregou ao Pai, ressuscitou. As palavras que hoje iniciam esta missa, a missa do dia da ressurreição, e que estão no missal, são belíssimas. A igreja coloca na boca de Cristo ressuscitado as palavras do Salmo 138. Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim tua mão, tua sabedoria é admirável. Está aí, ressuscitei, Pai. Depois da humilhação de ter me feito homem, assumindo a condição de servo, depois dos cansaços da vida, depois da tremenda agonia, da paixão, depois da crucifixão, da morte e da sepultura, estou diante de ti, tu me ressuscitaste, ó Pai, tu derramaste sobre mim a potência do teu Espírito Santo. A partir de agora, sempre estarei contigo. Contigo na minha humanidade, criada no ventre de Maria. Contigo na minha humanidade, tão humana, tão limitada como a dos homens. Mas agora humanidade glorificada, humanidade ressuscitada na potência do teu Espírito, Pai. Ressuscitei, ó Pai, ressuscitei como homem. Teu Filho Deus, agora é feito homem, homem glorioso, que trará sempre as chagas da paixão, mas chagas gloriosas. Tu pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável, Pai. Imolado já não morro, morto vivo para sempre. Ressuscitei, ó Pai, e eu, o unigênito teu, me torno agora primogênito de uma multidão de irmãos. É este, queridos irmãos, é este o sentido da festa da Páscoa. Cristo saiu deste mundo, passou pela morte e entrou na plenitude do Pai. E agora ressuscitado, como nosso irmão, é nossa cabeça, é nosso princípio, é garantia da nossa ressurreição. Feliz Páscoa, querido irmão. Feliz Páscoa, querida irmã. O nosso irmão Jesus ressuscitou, Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Com esses pensamentos, com essa alegria pascal, porque agora a gente vê que a nossa vida não termina na morte, a nossa vida termina na glória. A nossa vida tem sentido, tem gosto de eternidade. Está aí, queridos irmãos, Pedro na casa de uma família pagã, na casa de Cornélio. Jesus, enquanto viveu entre nós, nos dias de sua carne, era claro: não vos dirijais aos pagãos, não entreis na casa dos samaritanos, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus proibia de ir na casa dos pagãos. Jesus proibia de pregar o evangelho aos pagãos. O que mudou agora? Por que é que Pedro está na casa de Cornélio? Ah, mudou tudo. Mudou tudo. Depois da morte e da ressurreição, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus de todas as nações. Mudou tudo. É interessante, viu, meus irmãos? Veja, a gente celebra a Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor, vê o rito do lava-pés, a gente recorda a instituição da Eucaristia e, mais que recordar, participa da celebração da Eucaristia, acompanha o corpo do Senhor que é colocado no altar da reposição. Isso na quinta. Na sexta-feira santa a gente acompanha tudo.
no grande rito, na grande celebração da paixão, na sexta-feira à tarde, a gente escutou as leituras, a gente viu o lenho da cruz, eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo, a gente beijou a cruz. Em muitas paróquias, a gente ainda, na procissão do Senhor morto, recordou o sepultamento, a sepultura do Senhor. Mas agora, na Páscoa, a gente não vê nada. Estava lá o círio pascal, não é uma imagem, o círio aceso. Estava lá a água do batismo. Veja, de repente parece que tudo vira fumaça. Onde é que está Jesus? A gente não vê. Agora tudo parece tão incerto. Não, meus irmãos. É que Jesus agora, veja, na sexta ele saiu deste mundo. Tendo saído deste mundo, não tem mais como a gente descrevê-lo. Não tem mais como a gente acompanhá-lo, tocá-lo. Não, ele saiu deste mundo. Mas entenda, meu irmão, ele não se evaporou. Ele não desapareceu. Ele não se tornou uma ideia irreal. Ele entrou na plenitude da glória do Pai. A gente não pode mais atingi-lo com os sentidos da gente. Mas isso não quer dizer que Jesus seja irreal. Pelo contrário, ele agora estará conosco de um modo novo, na potência do seu poderoso, forte, atuante Espírito Santo. O Espírito que enche agora Jesus, o seu corpo humano, a sua alma humana. O Espírito que o Pai derramou sobre ele na madrugada de hoje. Ele agora está presente entre nós na sua energia, na força desse Espírito. E esse Espírito é dado nos sacramentos. Por isso a água da vigília de ontem para hoje. É a água do nosso batismo. Naquela água cheia de Espírito Santo, a gente nasce, a gente recebe a vida de Cristo. Por isso a Eucaristia, porque é naquele pão e naquele vinho que não são mais vinho nem pão, mas o corpo e o sangue de Jesus, cheio de Espírito Santo, a gente recebe a vida de Jesus. Ele está conosco. Por isso esse entusiasmo de Pedro, que entra na casa de um pagão, de Cornélio. E olha o que ele diz, preste atenção, porque são as primeiríssimas pregações da igreja. Olhem. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Pedro recorda como Jesus pregou. Começou lá na Galileia. Lembram? As margens do mar da Galileia. Cafarnaum, Nazaré, Betsaida, Tiberíades, Corozaim. Jesus pregou naquela região toda. Depois foi para Jerusalém, para a Judeia. E lá foi crucificado. Olha o que Pedro diz. Vós sabeis como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Compreenda, o poder é o Espírito Santo. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o poder do Espírito Santo. Quando? Quando? Jesus já foi ungido quando foi concebido. A sua humanidade é obra do Espírito Santo no ventre de Maria. E depois foi ungido às margens do Jordão. A unção no ventre de Maria é uma unção escondida, ninguém viu. A unção às margens do Jordão é pública, é para começar a missão dele. Este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. Este é o meu ungido. Pois bem, vejam, vós sabeis como Jesus foi ungido por Deus, pelo Pai, com o Espírito Santo. O que o Pai fez no Jordão é prenúncio do que o Pai fez no sepulcro. Olhe, no Jordão, Jesus sai da água. A água é como um túmulo. As águas da morte me envolviam. Veja, a água lembra um túmulo, lembra a morte. Por isso a gente é batizado. E antigamente se mergulhava. Ainda hoje se pode batizar mergulhando. Mergulhando ou banhando a cabeça. Ou até aspergindo, se for muita gente. Se pode batizar por imersão, mergulho, tá certo? Se pode batizar por infusão, jogando a água na cabeça, em geral assim que a gente batiza. Ou se pode batizar por aspersão. Se é uma multidão que precisa ser batizada de repente, com urgência, aspergindo, jogando água na cabeça assim de todo mundo, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja conhece desde as origens esses três modos de batizar. Mas o simbolismo é o mesmo. É estar debaixo da água. É mergulhar na água, que é símbolo do Espírito Santo. Agora veja.
Nas águas do Jordão, João joga água na cabeça dele, é por infusão. E quando ele sai da água, o Pai derrama o Espírito Santo. Este é o meu filho amado. A mesma coisa na madrugada de hoje. Jesus está nas águas da morte. As águas da morte me envolviam. O Pai derrama o Espírito Santo sobre Jesus e o ressuscita. Este é o meu filho amado. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Te gero para a eternidade. Te gero para a glória. Te dou a plenitude do Espírito Santo. É isso que São Pedro vai recordar. E começa recordando o batismo de João. Vejam, vós sabeis como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, pelo Pai, com o Espírito Santo e com poder. Quer dizer, com o poder do Espírito Santo. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Era a missão de Jesus. Lembra do Evangelho de quinta-feira santa pela manhã? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quando? Às margens do Jordão. Para quê? Para libertar os presos, para dar a vista aos cegos, para fazer os coxos andarem, para proclamar o ano da graça do Senhor. Está aí. Jesus passou fazendo o bem e libertando os que estavam prisioneiros do demônio. Isso, Jesus traz o reino de Deus, o reino do Pai, destruindo o reino de Satanás. Porque Deus, o Pai, estava com ele. Estava com ele como? Na força do Espírito Santo. Dele saía uma força que a todos curava. E aí então, olha o que Pedro diz. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Lembre que para ser um dos 12, era preciso caminhar com Jesus. Jesus tinha 3 tipos de discípulos. 3 tipos. Jesus tinha os discípulos a quem crê em Jesus. É quem acredita que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas havia 3 tipos. Primeiro tipo, aqueles que criam em Jesus, mas não saíam de casa. Quer um exemplo? Marta, Maria e Lázaro. Moravam em Betânia. Viviam na casa deles, mas acreditavam em Jesus. Esses discípulos caseiros, eles ajudavam Jesus, seja com dinheiro, tanto que na bolsa comum tinha um dinheirinho que ainda dava para Judas roubar e sobrava, tá certo? Como também hospedavam Jesus quando Jesus viajava. Então esse é o primeiro tipo de discípulo. Depois tinha um segundo tipo, os discípulos que às vezes seguiam Jesus em determinados pedaços de caminho. Jesus está pregando perto da minha casa, eu vou segui-lo uma semana. O Evangelho diz que existiam algumas mulheres que seguiam Jesus e também ajudavam Jesus e o seu grupo, seja fazendo alimentação, ajudando, seja com dinheiro também. E existia o terceiro tipo de discípulos, aqueles que Jesus escolheu, esse ele escolheu a dedo, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e para expulsar os demônios. São os 12. Então vejam, como ainda hoje há vários tipos de discípulos. Há aqueles que deixam tudo radicalmente por Jesus. Há aqueles que Jesus escolheu para o ministério ordenado. Os bispos, os sacerdotes, os diáconos. Aqui é interessante, olhe, Pedro é um dos 12. Os 12 tinham que estar com Jesus permanentemente. Lembrem que para escolher o sucessor de Judas, Pedro diz, escolhamos um que tenha estado conosco todo o tempo. Escolheram Matias. Matias não era um dos 12, mas era um daqueles, como os 72 que Jesus mandou, que estavam permanentemente com Jesus, apesar de não ser dos 12. Então vejam, Pedro diz, nós somos testemunhas. Deus estava com ele, nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus. Eles quem? Os judeus. O mataram, pregando numa cruz. Agora, cuidado aqui, não é? Porque os judeus entregaram Jesus a Pilatos. Os judeus entregaram Jesus a Pilatos. Foram os romanos que mataram Jesus. Está certo? Foram os romanos. Porque se fosse o judeu, Jesus não seria crucificado, seria apedrejado. Judeu não crucifica, judeu apedreja. Existe uma passagem no Evangelho de João, na Paixão de Cristo, que diz assim. Pilatos disse, levai-o vós mesmos
e crucificai-o, e julgai-o. O sumo sacerdote diz, nós não podemos condenar ninguém à morte. Aí o evangelho diz, o sumo sacerdote disse isso para cumprir a escritura, indicando de que modo Jesus deveria morrer. Isso. Por quê? Porque se Jesus fosse morto pelos judeus, seria apedrejado. Como Jesus vai ser morto pelos romanos, será crucificado. Como a Escritura profetizou. Traspassaram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Como a Escritura profetizou, maldito o homem pendurado na madeira. Tá certo? Então, vamos lá. Quem crucificou foram os romanos, mas porque os judeus entregaram. Que judeus, hein? Entregaram Jesus à morte. Mas quem entregou Jesus aos judeus? Foi um discípulo. Fomos nós. Judas. Judas foi lá se oferecer. Ninguém chamou Judas, não. O Evangelho de Lucas diz, Judas, um dos 12, procurou os sumos sacerdotes. Judas, nosso irmão. Judas, um dos 12. E os bispos são sucessores dos 12. É um bispo aqui que está falando, tá vendo, olha? Tá vendo? Um dos 12, um cristão, um discípulo. Um que come comigo, disse Jesus. Você come com Jesus na Eucaristia. Eu como com Jesus na Eucaristia. A gente não pode condenar os judeus. A gente fez pior do que os judeus. Um cristão entregou Jesus à morte aos judeus. E os judeus entregaram Jesus aos pagãos. E Pilatos, um pagão, sabendo que Jesus era inocente, para se dar bem com César, entregou Jesus à cruz. Quem é inocente nessa história toda? Só Jesus, nosso Senhor. O resto, o Dudu, eu e você, nós somos culpados. Nós somos culpados. Os judeus são culpados e os pagãos são culpados. E Jesus morreu por nós todos. Por cristão, por judeu e por pagão. Compreendeu a história? Então São Pedro diz aqui, eles o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. É o Pai quem ressuscita Jesus. O Pai ressuscita Jesus, derramando sobre ele o Espírito Santo. Veja, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedeu a Jesus. Veja, Jesus até depois da ressurreição é obediente ao Pai. Concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. Aqui compreenda. Nosso Senhor jamais apareceria a Pilatos. Nosso Senhor jamais apareceria aos membros do Sinédrio. Não. Agora, depois de ressuscitado, para encontrar Jesus, é preciso fazer parte do grupo dos discípulos. Nos sacramentos, a gente experimenta Jesus. Aqueles 12 passaram 40 dias fazendo a experiência viva, impressionante, transformadora. Jesus veio ao encontro deles. Jesus falou com eles. Não é brincadeira. Pensa em Paulo de Tarso, inimigo de Jesus, inimigo dos cristãos. Jesus veio ao encontro de Paulo. Paulo se converteu. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, você pode olhar, diz que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no ano 54, alguns desses irmãos ainda viviam. Está lá, São Paulo diz, alguns ainda vivem, enquanto outros já adormeceram no Senhor. Não é brincadeira não, meus irmãos. Eu sempre penso isso na Semana Santa. Aquela multidão, no mundo todo, né? Multidões se reúnem para celebrar o mistério. Eu digo, meu Deus, 2000 anos depois a gente está recordando a paixão desse moço da Galileia. Mas o que foi que aconteceu para que a gente ficasse assim? O que aconteceu? Ele ressuscitou. E aí eu me pergunto, mas como é que a gente tem certeza que ele ressuscitou? Como é que a gente sabe que isso não é uma lenda? Não é uma história da carochinha? Ah, meus irmãos, não é não.
houve alguma coisa naquele domingo de madrugada, que aqueles apóstolos medrosos se tornaram corajosos, que aqueles apóstolos covardes que fugiram se tornaram testemunhas, mártires. Foi alguma coisa tão grande que os apóstolos deixaram casa, deixaram tudo e nunca mais voltaram, pregando com todo entusiasmo que Jesus ressuscitou. E eles disseram, vocês escutaram Pedro dizendo, nós somos testemunhas, nós comemos e bebemos com ele. Está aí Paulo de Tarso, inimigo dos cristãos, se converteu. Houve alguma coisa, houve alguma coisa. Ontem, sábado, lá na Itália, em Turim, o sudário foi exposto. O sudário de Turim. Lembram que tentaram falsificar dizendo que era do século XIII? Não. A ciência hoje desdisse aquilo tudinho. Os estudos continuam. E todos os indícios levam a crer que é do século I. Houve alguma coisa. E essa alguma coisa que houve, que mudou tudo, nós sabemos o que foi. Jesus ressuscitou. E há 2000 anos a gente vive dessa surpresa. Há 2000 anos a igreja vive desse susto, dessa alegria. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, manifestando-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Mas você entende? Ainda hoje, 2000 anos atrás, nós comemos e bebemos com Jesus. Ainda hoje, em cada Eucaristia, nós ouvimos Jesus. Em cada Eucaristia, nós experimentamos o Senhor ressuscitado. Nós recebemos o Senhor ressuscitado. Nós somos as testemunhas de Jesus. Nós. No final de cada missa, a gente deveria sair alegre. Não alegria besta de estar rindo à toa. Alegre daquela alegria da certeza de que a vida tem sentido. Alegre daquela alegria da certeza de que o mal não é mais forte que o amor. Que a treva não é mais forte que a luz. A morte não é mais forte que a vida. Jesus ressuscitou. Olha aqui. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constitui o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Porque foi para o perdão dos pecados que ele enfrentou a dura cruz, a crua morte, a fria sepultura e ressuscitou. Feliz Páscoa, meus irmãos, feliz Páscoa. O nosso irmão Jesus ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Vamos agora rezar o Salmo 117 e 118, o Salmo da ressurreição. Todo domingo, o ano todo domingo, no ofício divino, a igreja reza esse Salmo. Todo domingo, porque é o Salmo da ressurreição. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei. É Cristo falando. Vejam, queridos irmãos, Cristo ressuscitou. Mas essa ressurreição de Cristo tem que entrar na nossa vida. Nós vamos ressuscitar com Jesus um dia, no fim dos tempos. Ressuscitar na nossa alma logo após a morte. Assim que a gente morre, lembre do que diz a Escritura, nem a morte nem a vida nos poderão separar do amor de Cristo. Nada, nem a morte nos separa. Então, logo após o sono da morte, assim que a gente morre, na nossa alma a gente é transfigurado pelo Espírito de Cristo e ressuscita com Cristo. Mas nosso corpo continua na morte. E no fim dos tempos também nosso corpo ressuscitará. Agora vejam, esta ressurreição após a morte, ela começa ainda nesta vida. E como é que eu vou ressuscitando com Cristo nesta vida? Pelos sacramentos, pelo batismo. Eu recebo o Espírito do Cristo ressuscitado. Na Eucaristia, eu entro em comunhão com Cristo ressuscitado. E em cada sacramento. Mas veja, o sacramento tem de fazer efeito na minha vida. Tem que gerar em mim uma vida nova. Uma vida não mais do homem velho, da mulher velha, mas uma vida de nova criatura. É o que São Paulo diz na leitura de hoje, nesta segunda leitura.
Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, como ressuscitamos com Cristo, Paulo? Pelo sacramento, irmão? Tu não és batizado? Então, tu morreste com Cristo. A água não simboliza o túmulo, a morte? Tu foste mergulhado, foste lavado. Tu morreste para o homem velho. E tu nasceste no Espírito de Cristo, simbolizado pela água. Tu nasceste para uma nova vida. Tu ressuscitaste com Cristo. Tu não comungas do Cristo morto e ressuscitado? Tu não comungas na Eucaristia? Então, tu és uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. É assim, irmão. Tu ressuscitaste com Cristo. Vós ressuscitastes com Cristo. Então, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Então, se ressuscitastes com Cristo, vivei a vida de Cristo ressuscitado. Se ressuscitastes com Cristo, vivei a vida de novas criaturas. Se ressuscitastes com Cristo, não deixeis que o pecado domine vossos membros, que o pecado domine a vossa vida. Não existe contradição maior, presepada maior, do que um cristão, nova criatura, que pensa como os pagãos, fala como os pagãos, age como os pagãos, vive como os pagãos. Aqui está o grande escândalo de hoje. Cristãos de sacramento, que são pagãos de existência, de vida. Então, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. O cristão já vive de tal modo unido a Cristo ressuscitado, que a sua saudade, o seu desejo, é logo estar com Cristo. E por isso já o modo de viver na terra é unido a Cristo. É um modo segundo Cristo. Olha o que Paulo diz: vós morrestes no sacramento. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Belíssima essa expressão. Ou seja, a vossa vida não é só essa vida biológica. A vossa vida é a vida eterna, que já tendes em vós. Aquela vida que na Bíblia grega a gente chama zoé. Não é só bios, a vida do corpo, a vida desse mundo. É uma vida nova. Vós já tendes essa vida. Quem olha um cristão e olha um pagão, não vê diferença nenhuma. Mas se olhar à luz da fé, se a gente tivesse um microscópio que visse a vida de Deus, a gente viria que o cristão, pelos sacramentos, está contaminado, impregnado da vida de Cristo ressuscitado. Então, vivei de acordo com esta vida. É isso que São Paulo está dizendo. Vivei esta vida nova. Vós morrestes para a vida velha, e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo no fim dos tempos, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Está aí, meus irmãos, essa é a nossa festa. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. Nós somos destinados à glória de Cristo. Nós somos destinados ao céu. Mas o céu já começou para nós, nos sacramentos. Nós já temos a vida nova. Agora o desafio é viver esta vida nova. É viver aquilo que nós já somos. Somos novas criaturas. Que pena que muitas vezes ainda vivamos como criaturas velhas, marcadas pelo pecado. Eu vou ler para vocês a sequência de Páscoa numa tradução que é bem próxima do original latino. E existe uma outra tradução que é que vocês vão cantar nas paróquias. Mas eu vou pegar a tradução bem original para que a gente compreenda bem o que quer dizer a igreja hoje. Cristãos, à vítima pascal, oferecei louvores. Veja, vítima pascal. Na Páscoa dos judeus, quem era a vítima? Um cordeiro. A vítima pascal é Jesus. Então, cristãos, oferecei louvores à vítima pascal. Imagine o nosso Jesus agora glorioso, ressuscitado, cheio de poder, como ele aparece no Apocalipse. Você olha no capítulo 1 do Apocalipse. Ele com os olhos de fogo,
ele todo transfigurado, todo luminoso, com as suas chagas gloriosas. É essa a vítima pascal. Cristão, a vítima pascal, oferecer louvores. O Cordeiro inocente resgatou as ovelhas, reconciliou com o Pai os pecadores. Veja que coisa linda. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Um cordeiro morreu no lugar do rebanho todo, no lugar das ovelhas. Num estupendo duelo entre a morte e a vida. A gente viu na sexta-feira. A gente viu no sábado. O maior duelo que já existiu. A morte querendo engolir a vida. Veja, num estupendo duelo entre a morte e a vida, o morto príncipe reina vivo. Ganhou. Ganhou. A vida venceu. Dize-nos, Maria, que viste neste dia? No teu caminho, o que havia, Maria? O que foi que tu viste? É Maria Madalena. A igreja pergunta, dize, Maria, hoje de madrugada, o que tu viste? Olha a resposta. A tumba do Cristo vivo e a glória do Senhor redivivo, e os anjos que atestaram, e as vestes e o sudário. Não é brincadeira, é verdade. Ressurgiu minha esperança, na Galileia vos alcança. E a igreja diz, sabemos, Cristo ressurgiu da morte em verdade. Tu, Rei vitorioso, de nós tem piedade. Então, meus irmãos, veja só o que diz o Evangelho. Na noite de ontem para hoje, a gente escutou o Evangelho de Lucas, na Vigília Pascal, porque é o ano C, o ano no qual se lê aos domingos o Evangelho de Lucas. Esse Evangelho de agora é de João. Foi da missa da manhã, na missa de hoje pela manhã. E a missa à tarde e à noite pode ser novamente o de Lucas, o Evangelho de Lucas 24, os discípulos de Emaús, porque foi hoje, à tarde, que Jesus caminhou com aqueles 2 discípulos. Então, o evangelho que nós vamos meditar agora é o que foi proclamado hoje pela manhã. Está certo? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Aqui tem algumas coisas. Primeiro, no texto grego, não diz no primeiro dia da semana. Não é assim que está escrito. No texto grego diz assim, no primeiro dia depois do sábado. E não é a mesma coisa? É não. O que João está dizendo é que acabou-se o sábado dos judeus. O sábado para os judeus celebrava a criação do mundo. Mas passou essa criação antiga. O sábado para os judeus era o dia da aliança. Mas passou a aliança antiga. Nós não guardamos mais o sábado. Acabou-se. Acabou-se. Não adianta querer guardar o sábado. Aliás, São Paulo diz isso na carta aos Colossenses. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha Bíblia para ler para vocês. São Paulo vai dizer que o sábado dos judeus passou. O sábado dos judeus acabou-se. E acabou-se exatamente porque Jesus ressuscitou. Acabou-se porque nós estamos agora nos últimos tempos. No tempo do Senhor. E o dia do Senhor é o domingo. É o dia do Cristo ressuscitado. Eis aqui. É o dia do Cristo ressuscitado. Olha o que São Paulo diz. Colossenses 2,16. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida. Comida pura ou impura. Acabou-se. Veja, questões de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso era apenas sombra do que havia de vir. Mas a realidade é Cristo. É o corpo de Cristo, é a igreja, é o Novo Testamento. Está aí. Então nós estamos no primeiro dia depois do sábado. Nós estamos no tempo novo. Acabou-se o Antigo Testamento, foi superado. Jesus ressuscitou. Jesus cumpriu o sábado, descansou no túmulo. E cumprindo o sábado, realizou o sentido dele. Acabou-se. Estamos livres de guardar sábado. Então, no primeiro dia depois do sábado, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Coitada de Madalena. Vai procurar Jesus no lugar errado. No túmulo. Não está lá. É o último lugar onde se pode encontrar Jesus. No lugar dos mortos. No túmulo. Que alegria quando a gente em Jerusalém entra no Santo Sepulcro e ele está vazio. Que alegria.
Que alegria. E tem em grego, ressuscitou. É lá, está escrito, ressuscitou. Acabou. Você veio procurar, não está aqui. Foi. Você chegou atrasado. Ressuscitou. Pois bem, no primeiro dia depois do sábado, Maria foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ainda está escuro no coração de Madalena. Madalena não sabe que a luz brilhou. Vejam, vai procurar um defunto e chega atrasada. Viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Por quê, hein? Por que tiraram a pedra do túmulo? Por que os anjos rolaram a pedra? Eu já expliquei isso ano passado, e o ano atrasado, e o retrasado. Rolaram a pedra não para Jesus sair. Rolaram a pedra para que Madalena pudesse entrar e ver o túmulo vazio. Então, ela viu que a pedra tinha sido tirada. E aí saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que a Jesus amava. Por que ela foi procurar Simão Pedro? Por que não foi procurar André? Por que não foi procurar Tiago, irmão do Senhor? É que Madalena é católica. É católica. Vai procurar Pedro. Sabe que Pedro é o chefe. Tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro agora é Francisco. Tu és Pedro. Vejam. Então, vai a Pedro e diz, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Oh, Madalena, nem tiraram nem colocaram. Ele está vivo, ressuscitado. Saíram então Pedro, primeiro Pedro, e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, era mais jovem, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Olha outro católico. Espera, Pedro. Interessante, né? Madalena corre para Pedro. Por que será? João vai com Pedro, chega primeiro, mas espera que Pedro chegue e entre. Por que será? Imagine. Não é difícil imaginar. Pois bem, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão. O que é isso aqui? Escute só. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O que foi que aqueles dois viram? Estava em cima da pedra onde Jesus tinha sido colocado. Estava o grande lençol, bem arrumadinho. Não é dobrado, é murcho. Ele murchou certinho assim, no chão. No chão, na pedra onde Jesus estava. Ficou como se tivesse ali engomadinho, não amarrotado. E as faixas? Então Jesus não saiu andando. Então Jesus só fez desaparecer. E o lençol murchou. E o sudário, aquilo que está em Turim, a gente chama de sudário, mas não é o sudário. Aquilo que está em Turim é o lençol. A gente chama de sudário. Já pegou o nome e acabou-se. Mas, na verdade, é o lençol. E o que é o sudário? O sudário era um lenço que se colocava em cima do lençol, no rosto. Só no rosto. Empapado em unguento perfumado. Esse sudário, João diz, estava no lugar à parte. O que quer dizer? Estava de um jeito diferente. Não estava assim, estendido na pedra. Ficou armado, como se tivesse engomado. O unguento endureceu e ele ficou engomado ali, duro. Algo muito quente deve ter havido ali para deixar aquele sudário daquele jeito. E aí João vê e crê. O que ele vê? Vê os lençóis naquela situação. E o que ele crê? Crê no que não vê. Crê que Jesus saiu dali de um modo diferente. Crê que alguma coisa aconteceu. Jesus não foi roubado, Jesus não saiu andando, alguma coisa muito misteriosa aconteceu. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Vocês podem dizer, mas Jesus não tinha dito tantas vezes que ia ressuscitar. Tem que entender, meus irmãos. Jesus disse que ressuscitaria. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Só que para o judeu, o terceiro dia quer dizer o dia do final dos tempos. Então eles pensavam, ele vai ressuscitar no fim dos tempos.
não entendiam que o fim dos tempos começa agora, com a ressurreição do Senhor. O terceiro dia chegou. Como diz São João, filhinhos, é chegada a última hora. Nós já estamos no fim dos tempos. Por quê? Já estamos na nova criação. Já estamos no novo mundo, da nova criatura, do homem novo. Por isso São Paulo disse hoje na segunda leitura, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. É isso, viu, meu irmão? Feliz Páscoa para você. Ressuscite com Cristo. Eu sei que você já ressuscitou pelos sacramentos, mas agora vamos ressuscitar pela vida. Uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida na vontade do Senhor e por amor ao Senhor, uma vida na caridade, no serviço, no carinho, no afeto para com nossos irmãos. Sim, eu lhe peço, pelo amor de Cristo ressuscitado, perdoe. Pelo amor de Cristo ressuscitado, dê a paz aos outros. Pelo amor de Cristo ressuscitado, se coloque a serviço. Pelo amor de Cristo ressuscitado, mude as atitudes que estão em desacordo com a vida nova do Senhor. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para sua família. Feliz Páscoa para todos aqueles que encontrarem você e aos quais você encontrar nestes dias santíssimos da ressurreição do Senhor. A igreja agora passará 8 dias, de hoje até domingo que vem, celebrando o dia da Páscoa. E depois, até Pentecostes, 50 dias, celebrando o tempo pascal. Cristo ressuscitou. Nosso irmão Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia.